Olá, gente. Meu nome é Silvana, sou professora de matemática e a aula de hoje é sobre ângulos consecutivos, ângulos adjacentes e bissetriz. Antes de começar essa aula, assistam a aula de ângulos e a aula de retas, que vai ajudar vocês no entendimento dessa aula aqui, tá ok? Não esqueçam de dar o seu joinha, de compartilhar e de se inscrever no canal. Vamos lá? Ângulos consecutivos. Quando dois ângulos possuem o mesmo vértice e um dos lados comum. Como assim um dos lados comum? Nós temos aqui o lado OA, o lado OB e o lado OC. Na verdade, são semi-retas, tem início, mas não tem fim, tá? Então, vamos anotar aqui os lados. O lado OA, origem, tá? Em direção ao A, que é uma semi-reta. O lado OB, origem, em direção ao B. E o lado OC. Nós temos esses três lados, são três semi-retas diferentes. E o que me diz aqui? Que para ser um ângulo consecutivo, eles têm que possuir o mesmo vértice e um dos lados em comum. Então, eu tenho aqui ângulos. O que é ângulo? Ângulo é uma abertura entre duas semi-retas. A abertura vai modificando e formando ângulos, que é dado em graus. Então, aqui eu tenho uma primeira abertura, o ângulo AOB. Esse é o meu primeiro ângulo, AOB. Esse ângulo aqui, tá? AOB. Temos um segundo ângulo, o ângulo BOC. BOC. Esse é o segundo ângulo. É assim que a gente representa ângulo, tá? Esse O é a origem, tá ok? E temos um ângulo maior, que é todo esse ângulo aqui, olha. É o AOC. Esse ângulo aqui, ó. Tá? É como se eu não tivesse essa do meio. AOC. Sabendo disso, eu vou ter que agora observar para ver se os ângulos são consecutivos ou não. Então, vamos lá. Eu vou comparar dois ângulos. Quando dois ângulos possuem o mesmo vértice e um dos lados em comum. Eu tenho aqui o ângulo AOB, que é esse aqui, e o ângulo AOC. Será que eles são consecutivos? Eles têm o mesmo vértice? Sim. Eles têm o mesmo lado em comum? Sim. Qual é o lado que eles têm em comum? O lado A. Esse lado A, ele tanto serve para AOB, como ele serve para AOC. Então, são ângulos, esses dois ângulos são o quê? Consecutivos. Vamos analisar agora o segundo ângulo. O ângulo BOC e o ângulo AOC. Agora, qual é o lado que eles têm em comum? É o lado C, ó. Nós temos o BOC, que é esse aqui. E o lado AOC, que é todo esse aqui. Eles têm em comum o lado C. Então, eles são consecutivos, têm a mesma origem e têm um lado em comum. E o outro ângulo? Nós temos o ângulo AOB e o ângulo BOC. Qual é o lado agora que eles têm em comum? É o lado B, é esse aqui, ó. AOB e BOC.
Esses três pares de ângulos aqui são consecutivos. O AOB e o AOC, o BOC e o AOC, e o AOB e o BOC. Trouxe aqui uma forma um pouquinho mais fácil para vocês entenderem. Olha, esse aqui é o ângulo AOB, tá? E o outro é o AOC. AOB e o AOC, eles compartilham do mesmo lado. Os dois têm o lado OA em comum. Então, eu posso dizer que eles são consecutivos. O segundo, o ângulo BOC. O ângulo BOC e o ângulo AOC compartilham do mesmo lado em comum. Qual é o lado? O lado OC. Tanto serve para o BOC como para o AOC. E temos o ângulo AOB e o ângulo BOC. Troquei aqui. Aqui é o BOC e o ângulo AOB. Tá? Qual é o lado que eles têm em comum? O OB, esse do meio. Se vocês repararem, todos eles são consecutivos, ok? Mas, em alguns casos, vocês notaram, por exemplo, aqui, cada ângulo tem o seu espaço. Esse aqui é o ângulo só do AOB, esse aqui é o ângulo só do BOC, tá? Agora, no caso do AOB e do AOC, aqui tem o AOC. Ele compartilha com quem? A AOC compartilha com a AOB, por exemplo. Mas eu posso dizer que cada um aqui, eles compartilham o lado OA, tá? Esse lado pertence aos dois. Mas eu posso dizer que essa área aqui é só do AOC? Não. Aqui eles compartilham a metade da área. Ó. O AOB e o AOC compartilham a metade da área. Não tem cada um o seu espaço. Os dois estão compartilhando esse ângulo aqui, tá ok? Essa área desse ângulo. Então, isso quer dizer o quê? Que eles não são independentes. Um está junto do outro, olha. Um está dentro do outro. O AOB está contido dentro do ângulo AOC, tá? Bem, mas o que eu queria mostrar aqui era isso, que o ângulo consecutivo, ele tem que ter o quê? Um dos lados em comum, tá? Não importa se ele está dentro, se ele não está. Para ser um ângulo consecutivo, basta que ele tenha a mesma origem e um dos lados comum, que foi o caso aqui. AOB e o AOC, OA em comum. BOC, que é esse aqui, e AOC, o lado OC em comum. E o AOB e o BOC, que tinha o OB em comum, tá? Então, esses pares de ângulos são ângulos consecutivos. Ângulos adjacentes. Ângulos adjacentes. Quando dois ângulos possuem o mesmo vértice, um dos lados comum, como nesse outro, e suas regiões internas não têm pontos comuns. Aqui teve a diferença entre o ângulo adjacente e o ângulo consecutivo. Por quê? No ângulo consecutivo, eu poderia ter pontos comuns. Por exemplo, o ângulo AOC e o ângulo AOB compartilham da mesma área comum. Olha, um está contido no outro. No adjacente, isso não pode acontecer. No adjacente, eu tenho o ângulo BOC, e o ângulo AOB. Eles dois são adjacentes. São consecutivos também? Sim, são consecutivos, porque eles compartilham de um lado comum. Qual é o lado comum aqui? O ângulo OA. Esse é como se fosse um muro dividindo dois terrenos. Tanto serve para o ângulo AOB, quanto serve para o ângulo BOC, tá? Mas eles não estão um dentro do ângulo do outro. Os ângulos estão separados. AOB é um ângulo, BOC é outro.
Um não está dentro do outro. Então, quando isso acontece, eu posso dizer que esse ângulo é adjacente. AOB e BOC são ângulos adjacentes. Por quê? Porque eles têm um lado em comum, mas eles não têm nenhuma área em comum, nenhum ângulo comum. Os ângulos deles são separados. Esse está num lugar e esse está em outro. Eu poderia dizer que o ângulo AOC, por exemplo, AOC e o BOC, eles são adjacentes? Não, por quê? Porque o ângulo AOC, ó, AOC é esse grande. E o ângulo BOC, um vai estar dentro do outro. Ó, vou botar o menor na frente. Ó. Esse é o AOC. Esse é o BOC. Olha o que aconteceu aqui. O BOC está dentro de AOC, então ele não é adjacente. O AOC e o BOC, eu não posso dizer que esses dois ângulos são adjacentes. Mas eles são consecutivos? Sim. Mas são adjacentes? Não. Para ser adjacente, eles não podem ter área comum. Eles têm que ser as suas areazinhas separadas. E no caso aqui, qual é o lado que é comum a esses dois ângulos? É o lado OB, tá? Ou a semirreta OB. Origem, tá? E vai infinito, passa pelo ponto B e continua. Por isso a setinha está para a direita ali. Então, essa aqui é a semirreta OB, ou o lado OB. Essa semirreta OB aqui do meio é que divide esse terreno, tá? Ela separa, é como um muro dividindo dois terrenos. Um ângulo fica para cá, um ângulo fica para lá. O ângulo adjacente, todo ângulo adjacente é consecutivo, ele sempre vai ter um lado comum aos dois. Mas nem todo ângulo consecutivo vai ser adjacente, como foi o caso aqui do AOB e AOC. Por quê? AOB e AOC. AOC é todo esse. Qualquer ângulo que eu botar aqui vai ficar dentro dele. Então, o ângulo, onde tem um ângulo AOC, eu não vou ter um ângulo adjacente. Ó, se eu botar aqui com BOC, não é adjacente. Por que não é adjacente? Porque, embora os dois compartilhem do ângulo OC, do lado OC, eles compartilham do mesmo ângulo. Um está dentro do outro. Isso não pode para ser adjacente, tá? Então, esse caso aqui é adjacente? Não. É consecutivo? Sim. Então, aqui eu deixei anotado para vocês. Todo ângulo adjacente é consecutivo, mas nem todo ângulo consecutivo é adjacente. Vou deixar aqui para vocês entenderem melhor, tá? Se vocês quiserem tirar um print aqui da tela, aí vocês vão entender por quê. Ó, deixa até aparecendo aqui um pedacinho do ângulo, para vocês entenderem que aqui, no ângulo consecutivo, um pode ficar dentro do outro, desde que eles tenham um lado em comum. No adjacente, não. Ficou um dentro do outro, não é adjacente, tá ok? Vamos continuar? Bem, bissetriz é a semirreta que divide o ângulo em duas partes congruentes. O que é congruente? Que tem a mesma medida. Aqui eu tenho um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. E tenho uma bissetriz dividindo esse ângulo ao meio. Então, se esse ângulo AOB tem 45 graus, eu vou poder dizer que o ângulo BOC também tem 45 graus. Por quê? Porque essa minha semirreta OB, ela é bissetriz. Ou seja, ela está dividindo o meu ângulo em dois ângulos congruentes, ou seja, que tem a mesma medida. Se esse tem 45, o outro também vai ter 45 graus. Outro exemplo. Aqui eu tenho o ângulo AOB e BOC. Se o meu lado, se a minha semirreta OB é bissetriz desse ângulo,
Isso quer dizer que se o ângulo AOB mede 20 graus, o ângulo BOC também vai medir 20 graus. Geralmente, quando tem um problema para resolver, vem escrito a bissetriz do ângulo AOC. Quem é a bissetriz? A bissetriz é OB. Nesse caso aqui é OB, poderia ser outra, dependendo do que tivesse. Aqui é a origem, tá? Até passa pelo ponto B. Então, é a semirreta OB. Essa semirreta OB, ela está dividindo o meu ângulo AOC em duas partes congruentes, em dois ângulos congruentes. Se esse tem 20, o outro também vai ter 20, tá? 20 graus. Então, a bissetriz, no caso aqui, a bissetriz é esse lado, ou essa semirreta OB, tá? Ela está dividindo em dois lados iguais, em dois ângulos iguais, congruentes, com a mesma medida. Eu vou fazer um probleminha sobre isso para vocês entenderem como é que isso vai funcionar nas atividades que vocês vão fazer. Vamos lá? Bissetriz, né? Então, agora nós vamos fazer um exercício sobre bissetriz. Sabendo que a semirreta OF é bissetriz do ângulo EOG, calcule o ângulo, EOG. Então, o que está me falando aqui? Que eu tenho o ângulo EOG e que essa semirreta OF aqui, ela é bissetriz desse ângulo EOG. Por quê? Se ela é bissetriz, o que eu concluo? Que esse lado do ângulo é igual a esse. Os dois, o ângulo EOF é igual ao ângulo FOG. Então, vamos entender isso aqui, ó. EOF, esse ângulo aqui, ele vai ser igual ao ângulo FOG. Como é que eu posso afirmar isso? O problema me falou. Quando ele disse que a semirreta OF é bissetriz, ó, me falou que essa semirreta aqui é a bissetriz. Se ela é bissetriz, ela está dividindo o meu ângulo em duas partes iguais, em dois ângulos congruentes, com a mesma medida. Então, como é que eu vou descobrir que ângulo é esse EOF, EOG, que o problema está me pedindo? Eu vou fazer como? Eu vou igualar os meus dois ângulos. Quem é EOF? 5x. Ó, EOF é igual a 5x. E isso é igual a quê? A FOG. Quem é FOG? 8x menos 18. Por que eu fiz isso? Para achar quem é o ângulo EOG, tá ok? Então, vamos lá. Eu vou botar tudo que tem x de um lado e o que não tem x para o outro. Então, vai ficar 5x menos, isso aqui tá com o sinal positivo, vai vir para o primeiro membro com sinal negativo. Menos 8x, ó, passei para o lado de cá, e vou manter o menos 18 do lado de lá. Separei, o que tem x vai para um lado, o que não tem x fica no outro. 5x menos 8x, eu tenho 5, devo 8, paguei os 5, fiquei com o quê? Menos 3. Menos 3x é igual a menos 18. Quando eu tenho o x negativo, eu gosto de multiplicar por menos 1 para mudar o sinal, para trabalhar com números positivos. Então, vai ficar aqui menos com menos, mais. Vai ficar 3x é igual a menos mais, é igual a 18. Eu só fiz isso para trabalhar com números negativos, tá? Ou positivos, desculpa. Então, aqui eu tenho 3x é igual a 18. X é igual a 18. Esse 3 que estava multiplicando x, ele vai para o segundo membro dividindo. Então, x é igual... Quanto é 18 dividido por 3? 6. Achei o meu x. Mas o problema está me pedindo o valor do x? Não.
está me pedindo o ângulo EOG, ele quer saber esse ângulo. Então, basta eu substituir o 6 onde tem o x. Eu posso substituir ou nesse lado ou nesse lado, vai dar no mesmo, porque os dois têm a mesma medida. Vamos primeiro substituir aqui. 5, que ângulo é esse? O ângulo EOF é igual a 5x. Então, o ângulo EOF é igual a 5 vezes quem é x? Não é 6? Então, o ângulo EOF é igual a 30. 30 o quê? 30 graus. Se esse ângulo aqui, descobrir, se esse ângulo tem 30 graus, esse de baixo aqui vai ter o quê? O ângulo FOG não é igual ao ângulo EOF? Se o EOF tem 30 graus, o FOG também vai ter 30 graus. Então, qual é o ângulo total? EOG. Então, o ângulo EOG é igual a 30 mais 30. É igual a 30 graus do ângulo EOF mais 30 graus do ângulo FOG. Então, o que eles queriam é isso aqui, ó. O ângulo EOG é igual a 30 mais 30, 60 graus. Essa é a minha resposta. Poderia ter substituído esse 6 aqui no segundo ângulo, no ângulo FOG? Sim. 6 vezes 8, 48. 48 menos 18 iria dar 30 do mesmo jeito, tá? Ó, também daria. Eu substituí no primeiro que era mais rápido, mas poderia ter substituído nesse aqui também, daria a mesma coisa. Eu ia fazer a mesma coisa. Se esse é 30, esse de cima é 30. Se o de cima é 30, o de baixo é 30. Por que eu posso afirmar? Porque ele me falou que essa semirreta OAF é bissetriz. Falou que é bissetriz, eu já sei que meu ângulo foi dividido em duas partes congruentes, iguais, com ângulos iguais, ok? Bem, gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. E não fique nenhuma dúvida. Eu vou deixar na descrição alguns vídeos que vão ajudar vocês no entendimento dessa aula, tá ok? Não esqueça de dar o seu joinha, de compartilhar e de se inscrever no canal.